Oi, gente. Meu nome é Erika Frenkel, do canal Erika Taróloga, Minhas Experiências Paranormais. Venho aqui para fazer mais um relato para vocês. Eu queria agradecer a vocês que estão ouvindo meus relatos, que estão compartilhando com os amigos, se inscreveram no meu canal. Muito obrigada. Quiser comentar, eu respondo. Aí eu leio os comentários. Agora eu vou falar de um caso que foi recente, foi um pouco recente, faz uns meses, enfim. Mas que eu acho importante falar, que eu achei interessante, porque tive vontade de falar desse caso, de uma pessoa que eu atendi, tá? Atendimento online. E quando estava sintonizando com a casa dela, para ver a energia dela, ver as coisas dela, dessa pessoa, enquanto eu falava com ela, online, porque como eu sou paranormal, mesmo trabalhando online, as coisas vêm para mim, né? Quer dizer, quando eu falo com a pessoa e tem alguma coisa muito pesada, a coisa manifesta para mim, né? Porque eu sou paranormal. Então, eu falando com ela e eu falando sobre as questões dela de trabalho, casamento, filhos, essas coisas, vendo geral da vida dela, trabalho, relacionamento, como é que estava ela emocionalmente, enfim. Veio para mim um espírito muito pesado, que foi muito sombrio. E espíritos muito sombrios, muito pesados, já vi muitos, né? Centenas, né? Vamos dizer assim, muitas centenas ou milhares, bobear mais de 3.000, né? Já vi muita coisa na minha vida, porque são 30 anos de atendimento. Mais até, né? Porque comecei a jogar com 14, né? Então são mais de 30 anos, são quase 37 anos, 36 anos de atendimento, 35 anos de atendimento. É mais, porque eu comecei a jogar cedo, né? 14, 15, eu tava jogando para amigos, familiares, né? Jogava, não todo dia, mas toda semana, todo mês, jogava, sempre tava jogando. E já ia falando as coisas para as pessoas, porque já vinha as coisas para mim, porque eu acho que eu já tenho essa sensibilidade. O tarô ou o baralho cigano vira só um veículo para você entrar mais em contato. Mas vamos falar que tem pessoas que já têm sensitividade, intuição, né? Já tem uma percepção intuitiva, ou no meu caso, vidência, né? Intuição também. Então, assim, quando você usa o baralho ou o tarô, isso só vira mais um mecanismo para você desenvolver, para você aguçar mais isso, né? Como também, gente, olha só, eu já conversei com massagistas e já conversei com massagistas que realmente, quando eles tocam no corpo da pessoa e ficam tocando no corpo das pessoas anos e anos e anos e anos e anos, eles sentem as pessoas também. Eles sentem o emocional das pessoas. Eles sentem quem tá mais deprimido, quem tá com problema, quem tá mais angustiado, quem tá ansioso. Não precisa nem... É só tocar o corpo que eles já têm a sensibilidade pelas mãos, né? Quem trabalha com massagem sabe disso. E já conversei com cabeleireiros vários, quando começa a cortar o cabelo das pessoas e mexer no cabelo das pessoas, também vem muita coisa. Tem gente que você boceja, tem gente que você fica mal de tocar o cabelo. Cabeleireiros também já fizeram esses relatos para mim. Né? Então, assim, o ser humano tem sensibilidade, o ser humano é sensível, o ser humano, mesmo que ele não seja um paranormal, ele tem alguma sensibilidade para perceber pessoas mais pesadas, menos pesadas, com um emocional pior, pessoas que você intui que são mais negativas, mais positivas, né? Você tem essa sensibilidade, as pessoas têm isso. As pessoas têm isso, entendeu? Basta observar, né? Talvez o paranormal seja mais intenso, mas as pessoas em geral têm uma sensibilidade, né? Algumas realmente são muito fechadas, muito travadas com isso, é fato. Algumas são. Mas eu acho que quem trabalha com massagem, mexe em cabelo, cabeleireiro, essas pessoas costumam perceber mais as coisas porque estão acostumadas a ficar perto do corpo humano. E quem fica muito perto do corpo para trabalhar, que é massagem, cabelo, até esteticista, começa a sentir mais as coisas. Eu acredito nisso. 100%. E esse caso, quando eu estava vendo ela, quando eu estava conversando com ela, quando eu estava atendendo, na hora que eu estou atendendo, assim, vem a sensibilidade vem para mim. Apareceu um espírito
Por isso que eu trouxe esse relato, os mais trevosos que eu já vi nos últimos tempos. Eu já vi coisa muito trevosa, né? E tô relatando essas coisas, mas essa mulher era muito trevosa. Gente, pelo amor de Deus, tô conversando com a pessoa, vem um espírito trevoso, daqueles apavorantes, desses fim do mundo, sabe? E eu, atendendo ela, comecei a ficar, meu Deus, o que que é isso que tá na minha frente? E vem direto pra mim, vem da internet, do telefone, entendeu? Porque você tá conectando com a pessoa, vem, o negócio vem, entendeu? E eu falei pra ela, vem cá, eu tenho que te falar uma coisa aqui. Tem um espírito aqui muito pesado, uma coisa muito trevosa, e isso tá com você, isso tá atrás de você. E eu preciso falar dele. Menina, uma mulher de mais ou menos 1,70 m e poucos, mas menina, uma mulher. Ela não era preta, ela era queimada, é diferente. Negro é uma coisa, preto é uma coisa, queimado era outra. Parecia que ela estava chamuscada do fogo do inferno. Era diferente. Ela estava carbonizada, é diferente. Ela estava como se fosse carbonizada e o corpo todo carbonizado, como se tivesse sido queimada, é uma coisa assim, queimado, assim, como se tivesse sido chamuscada, é uma coisa esquisita e o corpo todo rígido, sabe? E tinha uma roupa preta também. E não tinha rosto, tinha um buraco no meio do rosto, tinha um furo, sabe? Não tinha um rosto, tinha um furo, sabe? Era um buraco escuro que dava uma coisa escura, ela como se tivesse uma coisa escura dentro dela. E era uma coisa, era um pano preto aqui, era toda coberta de pano preto, era chamuscada, era uma coisa carbonizada. Gente, parece que a mão era pela metade, tudo queimado, um negócio. Gente, que espírito trevoso, que trevas horrenda. Eu falando com essa pessoa e aquilo na minha frente. Eu falei, gente, olha só, eu tenho que falar com você. O que que é isso que tá contigo, cara? Porque eu tô vendo que isso não é macumba. Isso é acompanhamento. Isso tá aí na tua casa. O espírito tem um furo no rosto, como se não tivesse rosto, tivesse um buraco. E é todo carbonizado. O que que é isso, meu irmão? Ele fica aí na tua casa. O negócio aí tá pesado. Ele tá atrapalhando a tua casa terrivelmente. E tá sugando o teu marido, suga o teu marido, tá tudo indo pro teu marido, mas tá na casa. Aí ela vem com a seguinte questão: a minha filha vê esse espírito, já falou pra mim, tá há meses falando comigo, só que eu acredito na minha filha. E ela fala exatamente isso, que tem um buraco no meio do rosto, que não dá pra ver o rosto, tem um furo. E que é uma coisa toda preta, que é sinistra e que ela fica andando pela casa. Eu falei, olha só, coitada da sua filha ver isso, porque eu tô te falando que é a presença aterrorizante do umbral. É uma coisa que, porra, desculpa o palavrão, não... Meu amor, trevas tem vários níveis. Do 1 ao 9, vamos lá, de 1 a 9, são 9 planos. Esse plano trevoso aí era no último, é quase dos últimos. Eu já vi treva de vários níveis. Trevinha, trevozinha, tem coisinha, tem treva que é. Mas tem uns que vão descendo, meu amor, que você vê que o buraco é mais fundo, que vai lá para baixo mesmo. Gente, o que é aquilo? Não é nada a ver com o diabo, nem com o demônio. O demônio nem passou perto disso. Isso é um ser humano mesmo, trevoso, daqueles que concorrem com o diabo, entendeu? Porque é pesado o negócio, muito pesado. E aí, essa mulher tá na tua casa, é atormentada, é um espírito atormentado, tá muito no nível da treva, só que ele é raivoso, chega a ser maligno, é maligno. Aí ela vem com a seguinte questão, é uma pessoa da família do meu marido, é a mãe do meu marido que faleceu. Tenho certeza. E fala o nome da pessoa. E quando ela fala, eu sinto que o negócio estremeceu na minha frente. Eu falei, ih, pazar. Ah, eu tenho certeza que é. Aí vem com a seguinte questão. A mãe do marido dessa pessoa era do candomblé e virou de costas.
teve um problema sério lá, quebrou lá o negócio que ela estava totalmente ligada, quebrou o negócio e se afundou. Virou de costas, parece que virou mal. Terminou mal as relações. Claro que a gente sabe que pessoas que são do candomblé, se sai brigado, se sai com problema, tem que ter uma coisa forte ali, porque é perigoso, né? Não dá para sair brigado. Sair levemente, suavemente. Tem direito de sair, mas não brigado. E parece que ela foi muito pesada ali, ela cortou. Nossa, mas era uma coisa muito pesada. E ela comentou que um pastor passou na casa dela, viu o espírito e falou: Olha, tem uma coisa muito trevosa aqui, mas não sei o que ele está fazendo aqui. Que ele perguntou para o espírito: O que você está fazendo aqui? Por que você está aqui? E o espírito, obviamente, não respondeu. E parece que ele só dialogou e foi embora, mas não conseguiu nem tirar. Nem tirou, não fez nada. Eu falei: Por que ele não tirou? Ah, porque ele só questionou por que estava ali. Mas aí, meu amor, os espíritos não vão ficar respondendo para pastor o que estão fazendo ali. Duvido. Você que tem que perceber, sentir e saber. O que eu percebi é que tinha uma ligação muito forte com o marido dela. E o marido dela tinha problemas de saúde, estava sempre caído, o negócio estava drenando o marido. Ela sabia da existência dele. E engraçado, por isso que eu estou relatando, é que a filha viu exatamente o que eu vi. E quando eu descrevi que o espírito tinha um furo no rosto e que era uma coisa no nível tenebroso, absurdo, ela falou: Minha filha fala a mesma coisa que você. Minha filha fala igual a ela. Minha filha às vezes fala que ela está sofrendo muito. Realmente é um espírito sofredor. Eu vi que era sofredor. Mas tem espírito sofredor que é muito trevoso. É sofredor, mas é maligno. Conheço. Já vi. E trazia uma sombra muito grande para a casa dela, trazia um peso muito grande. Estava atrapalhando, com certeza, um monte de coisa na casa dela, inclusive trabalho, dinheiro, tudo, né? Porque estava ali andando pela casa, né? E não saía dali. Era da família do marido dela e ela foi falar do encaminhamento disso, que alguém tinha que fazer esse encaminhamento. Ok. Mas assim, podia ajudar, mas, gente, o que eu queria falar é que às vezes a gente se depara com os espíritos que, pelo amor de Deus, cara. Eu vou falar pra vocês, estou há 30 anos vendo isso, até mais de 30, 35 anos, vamos botar 40 anos aí, porque eu vejo desde que eu tenho 7, 8 anos de idade. É mais do que 30. E algumas vezes, não sempre, eu estremeço com o que eu vejo, porque pesado. Dá sabe? Não é brincadeira, não. Mas eu percebi que estava desesperado por luz, né? Mas estava num nível de malignidade de trevas que era difícil até ajudar. Porque não aceitava ajuda. Estava agressivo e manipulando. Então não é tão simples assim. Mas a gente tem como fazer. A gente tem uma maneira de trabalhar, que eu não vou comentar como é, porque isso eu não vou falar. É coisa do candomblé. Mas o que eu tenho que dizer é que essa pessoa também só se mantinha com a vida dela andando e o caminho dela fluindo, porque ela tinha uma fé muito grande em Jesus, em Deus, e ela rezava muito. Mas ela não conseguia tirar aquele espírito daquela casa. Isso ela não conseguia. Mas ela conseguia, pelo menos, que a vida dela andasse. A vida dela andava. E ela era uma pessoa de muita fé e muita oração. Muita. Muita. Mas ela não conseguia tirar aquilo daquela casa. E nem esse pastor que foi na casa dela conseguia. Precisava de uma pessoa que conseguisse mexer nisso. Agora, e é engraçado que ele atrapalhava mais o marido e o dinheiro da casa e a casa, assim, diminuía a energia da casa, baixava. Claro que se ela não fosse uma pessoa de muita fé, muita oração e ligada a Jesus, e que ela era evangélica, e ligada a essa coisa de Deus, Jesus, já estaria totalmente ferrada naquela casa. Estaria tudo se explodindo ali, porque ia afundar todo mundo. Ela, o marido e a filha. Ela trazia um contraponto de luz,
A filha tinha uma luz que recebia da mãe, mas o marido estava se achafurdando no problema de saúde e o dinheiro dele patinando. E a casa não estava com o potencial todo que era para ter, porque aquilo que estava ali não era light, era fim do mundo, entendeu? Era uma porta lá para baixo. A alma, o espírito que estava ali, humano. Era um ser humano, mas num nível tão maligno que para quem não entende, não vai entender nem o que é aquilo. Porque aí vem a ignorância de uns que depara com uma coisa dessa e fala que é o próprio diabo. Não, meu amor, não é não. Tem ser humano que desceu lá para baixo e tá aparecendo, mas não é não. Ainda é um ser humano. Mesmo desse nível. Pude ajudar, mas estou relatando para vocês que não é brincadeira não, cara. Aí o caso que é uma coisa que o marido carregava, a mãe dele que tinha descido por conta de problemas seríssimos espirituais, inclusive de ter tido um problema sério com uma pessoa do candomblé, que quebrou ali, brigou e foi detonada, sugada lá para baixo. Enfim, é uma situação familiar, né? É um problema familiar, de ordem familiar, como se fosse quase uma maldição familiar que vem da mãe para o filho e que tem que ser encaminhado. E o pastor não se adenteu a levar isso e a pessoa não conseguiu mexer nisso. Mas o que eu estou comentando é que a luz dessa pessoa, a fé dessa pessoa, né, que é muito grande, conseguia fazer a vida dela entrar no trilho e andar. Só que o todo da família, a casa como um todo, o dinheiro do marido e a energia total da casa não estava vibrando alto. Isso precisava ser retirado da casa. Aí é quase que uma cirurgia, retirar isso, que é o quê? É um morto acoplado, que é o quê? O antepassado do marido. E é uma coisa complicada porque esse espírito é antepassado do marido. Então não é uma coisa que é uma coisa abjeta, entendeu? É um antepassado, então tem que ser tratado com muito carinho. Porque faz parte da família. Não é uma brincadeira. Alguns familiares nossos podem descer lá para baixo, pai, mãe, avô, avó, primo, tio, sobrinho, irmão, meio-irmão, enfim. E atrapalha a nossa vida? Sim, atrapalha. Principalmente porque eles encostam e ficam no ambiente. E aí? Aí o paranormal vê a criança até 8, 9 anos, é normal ter essas percepções. Eu vejo muito também, na minha experiência, muitas crianças de 6, 7, 8 anos comentarem coisas e falarem coisas que estão vendo, que estão percebendo. E porque a criança até os 8, 9 anos, em geral, tem uma percepção mais ampla espiritual. E depois, dentro da educação e dentro do que é trabalhado na criança, ela vai fechando esses canais, em geral. Vai fechando, ela vai quebrando isso. Algumas pessoas continuam nesse caminho, se espiritualizam e mantêm isso, mas a maioria quer romper com isso e aí materializa, vai para um outro caminho e quebra isso e não quer entrar em contato com nada. É o que o ser humano mais acontece. Mas a criança é normal que tenha acesso a essas percepções, a essas realidades, porque na minha percepção como paranormal, existe uma realidade material e existe uma realidade interdimensional. E numa mesma casa você pode perceber a influência de 5 ou 6 ou 7 dimensões. 7 dimensões na mesma casa. Que inclui várias dimensões que abrem. E quando você está numa casa, você abre dimensões para cima, para baixo. O que depende? Depende da sua fé, depende do seu poder de oração, depende do seu conhecimento espiritual, né? Pessoas que leem muito, que estudam muito, em geral, têm uma energia mais alta na casa. Conhecimento, estudo, oração, fé. Pessoas que têm mais fé, a energia da casa é mais alta.
Essa mulher tinha muita fé, mas ela tinha uma influência maligna de um antepassado do marido. Simples, entendeu? Só que não, era uma coisa que tinha que ser cirurgicamente desconectada e trabalhada, aquela alma. Trabalhada. Não é só tirar e jogar fora. Não. Trabalhar. Para melhorar. Não é tão simples assim. É do outro lado. Trabalhar do outro lado para melhorar do outro lado. E a gente aqui melhorando aqui, desse lado. E os espíritos melhorando do outro lado. Simultaneamente. Juntos, podemos tocar a mesma sintonia e fazer reverberar planos maiores e superiores. Para abrirmos portas maiores. Que é o que todos nós queremos. Começamos interiormente. Com certeza. E isso me lembrou, dentro dessa memória do maligno, né, que eu tive, que eu queria relatar com vocês, uma coisa que me chamou, que eu não gostei desse espírito, que foi uma coisa muito pesada, é não ter rosto, o rosto ser furado. Perdeu a identidade, estava perdendo a identidade dele, o rosto estava furado, e o rosto ia para um umbral, para uma coisa muito pesada. Era agoniante a energia, não só a imagem, mas a energia, era muito apavorante. E realmente a trevas dá muito medo mesmo. Até em mim, entendeu? Que sou paranormal, não vou falar pra vocês que eu não estremeço, mas não caio. Mas estremeço. Em algumas situações, estremeço, mas não caio, porque eu sei que tem muita coisa do outro lado, né, que também protege a gente e também segura. Basta a gente estar conectado. E sempre, né, conectado sempre, sempre. Porque em todas as ruas que a gente anda, tem dimensões em outros lugares. Quando a gente anda na rua, a rua não é só material, tem um monte de dimensões na rua também. Então, a gente está sempre com influências interdimensionais, estejamos nós aonde estejamos. No avião, na rua, no carro, no banco, na igreja. As outras dimensões estão atuando, gente. Por isso temos que ser firmes. Em qualquer lugar. Porque nós podemos ser atacados espiritualmente em qualquer lugar, até numa igreja. Depende do que está andando ali. A verdade é essa. É complexo isso, mas é real. É real. Tanto que você pode ir num lugar público e não se sentir bem, passar mal, sentir um mal-estar e querer sair dali. Por que acontece com as pessoas? Porque tem alguma influência lá pesada, a pessoa não está gostando, a pessoa sai e já não quer ficar naquele lugar, vai para outro. Tem que observar isso. E quando você tem essa intuição, isso vem para você, às vezes é melhor mesmo se afastar, ver o que está acontecendo, porque você pode ter sido influenciado por uma coisa ruim que ia acontecer ali, ou alguma energia ali que estaria te prejudicando. Sem fanatismo, sem loucura, mas é assim que acontece, entendeu? Nosso plano espiritual está aberto em todos os lugares, qualquer lugar que a gente vai. Por isso que também estar na rua, na balada, depois de 1 da manhã, até entre 1 e 5 da manhã, gente, toma cuidado, porque entre meia-noite e 5 da manhã, tanto o budismo, quanto o candomblé, quanto várias religiões e várias doutrinas, espiritualista, Rosa Cruz e várias, cabala, judaísmo, né? E várias, o que fala desse horário? É um horário complicado. É um horário que você está mais suscetível. Imagina meia-noite, 5 da manhã, você bebendo álcool e meio alcoolizada num lugar público no meio da rua, se você não está suscetível a milhões de influências espirituais do outro lado, que estão sedentas para chupar, sugar. Então, primeira coisa, ficar alcoolizado na rua entre meia-noite e 5 da manhã é uma porta aberta para tudo de ruim. Tenho certeza absoluta.
absoluta. Por que pessoas do dia têm mais luz? Porque às vezes você ser do dia, da praia, né? Das coisas do dia, fazer ginástica, yoga, né? Do dia você tá mais suscetível a mais luz, você tá aprendendo uma energia mais forte. Você fica com mais radiante. E a madrugada é bom para os músicos, é bom para as bandas, é bom para os grupos musicais, mas para as pessoas que estão frequentando ali, elas estão se arrebentando. Por mais que tenha lazer, alegria, comemoração, mas também tem muitos perigos nesses horários com álcool. É isso, não é uma questão nem de mas cuidado que deve se ter, né? Pessoas mais sensíveis, mais vulneráveis, é complicado. E pensando nessa questão do maligno, eu lembrei também da mãe de uma pessoa que eu atendia mais de 15 anos atrás, que era extremamente religiosa e rezava muito, católica. Rezava muito terço, rezava terço o dia todo. Eu tinha essa mania de estar em casa, ou cozinhando, ou rezando. Era sempre rezando, cozinhando, cuidando da casa, sempre fazendo isso, nunca ficava à toa. E a oração para ela era fundamental. Mas que ela tinha uma energia muito pesada e põe pesada nisso. E uma coisa praticamente maligna essa mulher. Era uma energia muito pesada. E ela rezava muito. Engraçado é que quando eu ia na casa dela para dar uma olhada, porque essa mulher me pedia para ver a casa da mãe dela, eu ficava apavorada. Porque a mulher ficava rezando, mas eu via uma energia ruim na casa. Ruim. Uma coisa pesada. E realmente as pessoas que ficavam perto dela, todas iam ficando deprimidas, caídas, pessoas com problemas de dependência química que ficavam na casa, depressão, pessoas desorientadas, todo mundo ficava assim ali perto dela. Quem ficava mais afastado, ficava melhor e as coisas andavam. Quem ficava mais perto dela, ia mais na casa, ficava todo cheio de problema. Isso é fato. Essa pessoa já tinha observado isso. E a mãe rezava o tempo todo, uma mulher até bonita, tinha muita saúde, mas a energia era muito maligna. E uma vez que ela pediu para sintonizar com a casa dessa mãe dela, minha nossa, que energia maligna, que energia pesada. Parecia que quanto mais ela rezava, mais tinha essa coisa pesada, uma coisa meio erótica, umbral, uma coisa engraçado que a mulher era celibatária. Mas a energia de umbral e uma coisa meio erótica, meio espiritual, negativa, maligna, parecia uma coisa até demoníaca. Beirava demoníaco a energia dela. E ela rezava, e era católica, e rezava terço. Então, uma coisa que eu queria comentar com vocês, não fique imaginando que porque aquela pessoa está com a Bíblia na mão ou está no Evangelho, que ela é maravilhosa, não. Porque ela pode estar rezando, mas a intenção dela pode não ser boa. E o que vale para a pessoa, para o ser humano, a ética é a intenção, não é a religião dela. É a intenção dela, é a ética dela. E isso a gente vê na convivência. Essa mulher, que era mãe dessa cliente, a cliente falava para mim que a energia da mãe era pesadíssima, que ela passou a infância pesada, adolescência, a família dela ficou cheia de problemas, irmãos, muita coisa pesada. E a mãe é pessoa retilínea, católica, celibatária, rezava o tempo todo. E a vibração da casa dela era apavorante para mim, pesadíssima. E a mulher queria que eu visse para comentar. E foi aonde eu percebi que o fato da pessoa estar orando ali o Pai Nosso, Ave Maria, não quer dizer nada. Nada. Depende de quem está orando e qual a intenção. Não deixe se levar por imagem. É a convivência que você vai ver os bons frutos. A boa árvore tem bons frutos. É de quem está à volta da pessoa, está bem, está com saúde, está fortalecido. E de uma pessoa dessa, todo mundo que está perto está fraco, está caído. Tem coisa aí, né? Tem coisa aí. Era uma coisa talvez inconsciente dessa mulher. Talvez ela não tivesse nem a consciência que ela tinha esse peso todo, essa malignidade toda. Eu não acho que era conscientemente. Não acho que era consciente. Acho que era uma coisa que ela trazia. Pode ser vidas passadas,
Pode ser a alma dela, que não era uma energia muito positiva, e talvez ela nem tivesse essa consciência. Também tem isso. Nem todo mundo tem consciência da negatividade que tem, que carrega e que passa para os outros. Nem no plano espiritual. A gente está aqui para melhorar, para crescer, para refletir. E para mim foi muito bom falar desses dois relatos, para a gente pensar um pouco, refletir e observar. Muito obrigada, gente. Vamos se cuidar, tá bom? E vamos refletir sobre as coisas, que a gente está aqui para isso. Muito obrigada.